João, senta aqui, por favor. João Martins é um amigo, para quem não conhece. Está junto com a Isabel aqui, como diz a Alana, direto de Portugal. Já esteve com a gente algumas vezes, as suas mensagens são sempre lembradas aqui, viu? Tinha um casal na primeira reunião aqui. Ai, gente, como é que foge assim? Enfim, tinha um casal aqui junto com a gente na primeira reunião que sempre fala da mensagem que você compartilhou a respeito de José, o pai de Jesus, né? Sempre lembra dessa mensagem. A Ilana e o Beto estavam aqui, eu estou esquecendo. Então, suas mensagens são lembradas, você é conhecido, mas talvez não seja conhecido de todos. Um amigo de mais de 30 anos de caminhada com Paulo Júnior. Recentemente, os dois fizeram um vídeo que eu achei muito legal, falando a respeito de legado. Paulo Júnior e o João, sugiro a todos vocês. Na primeira reunião, nós conversamos a respeito de confiança, eu comecei. Nessa segunda reunião, nós vamos mudar, o João vai começar. Então, você está convidado também a ver o que nós trouxemos como mensagem na primeira reunião. E, se você quiser, também convide outros, nós vamos dar continuidade aqui. João, você começa dando o tom aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, dizer que eu e Isabel sentimos-nos honrados e privilegiados por podermos estar convosco nesta manhã, lembrando aquilo que o Cláudio já disse. Nós louvamos a Deus pela relação que temos com o Paulo, com a Lana e por intermédio deles com muitos de vocês e muitos outros amigos em diferentes lugares do mundo, eu diria mesmo. Eu não sei se o português de Portugal vai ser fácil para você. De qualquer maneira, eu vou tentar falar pausadamente para que não dificulte o entendimento. Eu acho que aquilo que o Senhor partilhou com o Cláudio e o Cláudio nos trouxe esta manhã sobre confiança, a importância de vivermos com confiança. É muito relevante, é muito importante. E estávamos a refletir na primeira celebração sobre isso. E estávamos a associar a isso, à confiança, palavras. Da mesma maneira que o medo, a insegurança, que são a oposição à confiança, também isso é construído em nós com palavras e o que elas significam. E é um pouco sobre isso também que eu tinha no coração, e eu partilhava quando chegámos com o Cláudio sobre algumas impressões que eu tinha sobre o que poderia partilhar convosco nesta manhã. Deixem-me fazer-vos uma pergunta antes de avançarmos. É uma pergunta de retórica, mas é uma pergunta que eu julgo importante, que é a seguinte: como estaria a nossa vida? Como estaríamos a viver hoje se escutássemos mais aquilo que o Senhor tem para nos dizer e aquilo que o Senhor pretendia dizer-nos e disse-o, mas nós não prestámos muita atenção lá atrás? Como é que estaria a nossa vida hoje? Por outras palavras, será que nós viveremos de forma distinta se prestarmos atenção à sua palavra? Outra pergunta: quem é que nós estamos a ouvir, Cláudio? Quem é que nós ouvimos?
Vocês sabem, vivemos em dias de muito barulho, não é? Sim ou não? Toda a gente quer falar connosco ao mesmo tempo. As redes sociais, muita opinião, muito barulho, muitas perspectivas. Toda a gente quer a nossa atenção. Você já percebeu isso ou não? E não é só toda a gente querer a nossa atenção, nós também queremos que os outros tenham a nossa atenção. Às tantas nós também entramos nesse jogo de chamar a nós a atenção, de nós sermos o centro da vida de muita gente. Há essa vertigem hoje muito nos nossos dias. É muito barulho, é muita distração. Alguém concorda comigo? Vocês estão conscientes disso? Então eu hoje queria trazer assim uma reflexão que eu acho determinante para mim. Tem sido uma palavra recorrente lá na nossa comunidade em Lisboa, e desde já um abraço grande da nossa comunidade, toda a equipa pastoral, para todos vocês. Tem sido uma palavra que tem sido o fundamento em muitos sentidos daquilo que temos vivido, particularmente neste último ano. Eu quero convidar-vos a abrirmos a palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. Como seria a nossa vida se ouvíssemos mais o Pai? Marcos 12, versículo 28 ao 34. Diz assim: um doutor da lei que se aproximou e ouviu aquela discussão. Jesus estava a argumentar com outros e este doutor da lei escutou as palavras que Jesus dirigia para aqueles que o interpelavam. Um doutor da lei que se aproximou e ouviu aquela discussão, vendo que Jesus tinha respondido bem, fez-lhe esta pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Eu quero parar aqui, não posso parar por muito tempo, mas há alguma coisa que eu tenho que dizer aqui. Esta pergunta do doutor da lei para Jesus, qual é o mandamento mais importante, Cláudio e irmãos, é uma pergunta que normalmente não sai da boca de um doutor da lei. Porque para eles tudo é importante. Não apenas um aspecto é importante. Tudo tem que ser considerado minuciosamente. Mas a sensação que eu tenho é que este homem está, e os evangelhos falam-nos disso, a perseguir Jesus, à distância, a observá-lo, a escutá-lo. Talvez a razão que o levou a aproximar-se de Jesus para o escutar, o conhecer e o observar não tenha sido a melhor razão. Porque os evangelhos falam-nos de que muitas vezes eles ousavam até convidar Jesus para perceber se de alguma maneira Jesus dizia ou fazia alguma coisa que eles pudessem usar contra ele. Os evangelhos falam-nos disso. E ele pergunta a Jesus qual é o mais importante mandamento. A sensação que eu tenho é que ele, ao observar, ao escutar Jesus, ele tem a sensação de que há alguma coisa que é central na vida de Jesus. Há ali um fio condutor, há ali uma nascente que lhe pode parecer que é de onde jorra todo o ensino, toda a ação, todo o gesto, todo o afeto,
toda a interação de Jesus com todos à sua volta. E ele está impressionado, parece-me, ele diz: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Eu acho que ele ousou perguntar isto, já tocado, sensibilizado, porque a Bíblia também fala disso, de que muitos se converteram. Não sei exatamente. E Jesus vai responder-lhe. Jesus esclareceu e diz: o mais importante é este. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, porque Ele é o único Senhor. E eu quero parar aqui. Porque a maioria de nós passa por cima desta observação de Jesus: escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus, porque Ele é o único Senhor digno de ser escutado. Nós falámos na primeira celebração sobre confiança, e estava muito associada à confiança palavras. E o que Jesus vai dizer a este doutor da lei, e para mim isso é muito claro, dá muitos anos a esta parte, é que o primeiro mandamento, aquilo que Deus, o Eterno, pede do seu povo, é que o seu povo o escute. Deixem-me dizer assim, se há um verbo de Gênesis, Apocalipse, que a palavra de Deus mais usa, é o verbo escutar. Que está, por inerência, associado a palavras. O povo de Deus, poderíamos dizer, desde a antiguidade, com Israel e com a igreja, é o povo que aprende a escutar. Reflitamos nesta manhã. O que é que a gente veio aqui fazer? Escutar. Nós queremos ouvir. O povo de Deus é um povo que aprende a escutar, não necessariamente um povo que aprende a falar, mas acima de tudo um povo que aprende a escutar. Talvez por isso tanto barulho nos dias que estamos a viver, porque ouvindo muitas vozes é muito difícil de escutar a voz. É muito difícil. Aliás, se quisermos ser honestos, Cláudio, até quando estamos em silêncio e não estamos a usar o nosso telefone, nem inseridos nas redes, se formos honestos connosco mesmos e se estivermos a avaliar-nos conscientemente, mesmo quando estamos sozinhos, o barulho é imenso. As nossas necessidades gritam, os nossos desejos clamam. A nossa vontade exige constantemente alguma coisa de nós. Na verdade, é muito difícil fazer com que as vozes que nos habitam se silenciem para que a gente escute. Eu estou a dizer-vos isso e a falar de mim mesmo. A gente não faz mais esse exercício, claro. Aliás, na nossa liturgia não há tempo para silêncio. Eu estou a falar sério. Talvez o melhor que poderíamos fazer algumas vezes nas nossas celebrações era alguém subir e proporcionar um tempo de silêncio para cada um escutar o que precisa de escutar. Eu sei que Deus usa-nos para, por intermédio da nossa vida, sair a palavra que tantas vezes o outro precisa, o irmão precisa. Mas os filhos de Deus são aqueles que escutam o Pai para levarem pela cidade a palavra de que todos precisam. Quem é que estamos a escutar?
Será que na nossa agenda há tempo para escutar o Senhor? Sim, eu estou a falar de uma disciplina espiritual que a gente confunde com oração. Mas se formos todos honestos, quando a gente ora, quem mais fala somos nós. E a gente acha que o dever está cumprido quando religiosamente gastamos aqueles minutos que nós assumimos um compromisso, às vezes a gente até diz, assumir um compromisso com Deus, de orar durante 5 minutos, 10 minutos por dia. Oração é mais do que a oportunidade de informarmos Deus de tudo aquilo que Ele já sabe. É a oportunidade de Deus repartir connosco aquilo que nunca passou pela nossa cabeça. Por isso o Senhor disse para este doutor da lei, o mais importante é escutar o Pai. Vocês lembram-se do que Jesus dizia? Eu não digo nada que não tenha escutado do Pai. Cláudio, eu não faço nada que não tenha visto o Pai fazer. Você sabe, eu vou fazer aqui uma confissão, não sei como ela vai ser acolhida. Eu tenho um filho, o nosso filho mais velho, um dia destes em família, estávamos à volta da mesa e ele assumiu isto diante de todos nós, que para ele é cada vez mais difícil dizer a quem quer que seja, eu amo-te. Porque ele está a tomar consciência de que nós dizemos isso com muita leviandade. Aliás, a gente diz, eu amo churrasco. Já viu a leviandade? Eu amo viajar. Não, tu não amas viajar, tu gostas muito. Amar é outra coisa. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia não está a dizer que o Senhor gostou muito da forma como nós vivíamos, como nós... Aliás, na verdade, o que a Bíblia quer dizer quando diz que o Pai amou-nos de tal maneira, foi de tal maneira na proporção do que não gostava pela forma como nós vivíamos. É amor-nos apesar de nós. Amar é sacrifício, amar é entrega. Amar é pôr o outro primeiro. Eu já cheguei à conclusão há muito tempo, eu ouvia o filho e dava o meu testemunho. Amar não está na minha natureza, Cláudio, não está na nossa natureza. O que está na nossa natureza é sermos egoístas, egocêntricos, pensar apenas em nós. Talvez é por isso que Jesus diz o primeiro mandamento, aquilo que é fundamental, é escutar o Pai. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, como vem a seguir, é consequência de o conhecer. Porque Ele é aquele que nos ama primeiro, sempre primeiro. Quando o apóstolo João, por exemplo, diz que nós, escrevendo à igreja, ele diz que nós temos necessidade de regressar ao primeiro amor, é regressar à escuta, à intimidade, a escutá-lo, à origem, a saber que somos amados, a conhecê-lo, porque amá-lo é resposta. Nós amarmos a Deus e os outros é de alguma maneira resposta. Resposta ao seu amor por nós. E é muito interessante que Jesus tenha dito isto. A seguir o Senhor vai dizer, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o Senhor vai continuar e vai dizer, ama o Senhor teu Deus, cá está. Portanto, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, a importância semelhante, é este, e está integrado, amar o próximo como a ti mesmo. Não há
Não há mais nenhum mandamento. Não há mais nenhum mandamento importante do que isto. E vejam o que o doutor da lei vai responder a Jesus. E o doutor da lei disse: muito bem, mestre, falaste com verdade ao afirmar que Deus é único e que não há outro além dele, e que devemos amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Cumprindo estes mandamentos é melhor do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas. E Jesus viu que a opinião do doutor da lei tinha alguma sensatez, mas concluiu: não andas longe do reino de Deus. Mas você viu o pormenor? O doutor da lei pôs de parte o escutar. Ele não disse: mestre, disseste bem. Escutar o Senhor é determinante para que o possamos amar. Ele partiu imediatamente: disseste bem, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e ao próximo como a nós mesmos, é o mais importante. Mas o escutar, o conhecer, a relação, tenho a sensação que se perdeu aqui em Marcos, no capítulo 12. Se sabe, Jesus está a fazer uma alusão a um texto de Deuteronômio capítulo 6, onde o povo de Israel foi ensinado a fazer esta oração na primeira hora do dia, no primeiro momento, quando o povo acordava. Esta oração foi altamente e profundamente ensinada às crianças do povo de Israel, de forma a que elas, ao acordar, a citassem, e ao deitar, a citassem de novo e mais. Ainda hoje é assim entre os judeus ortodoxos, e esta oração: escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único que tu deves ouvir, por isso amá-lo-ás de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta oração deveria ser a oração proferida antes do último suspiro, antes de morrer. Há um ensino, ainda hoje, há esta prática ainda hoje, entre aqueles que se pautam por viver mais de acordo com a palavra. Mas a mim parece-me que a ênfase da escuta está diluída quase na obrigação de amarmos a Deus e de nos amarmos uns aos outros, como se fosse possível isso sem intimidade com Deus, sem o ouvir. Você sabe, esta oração é conhecida como a oração Shema. É um Shema, que na nossa língua, em português, foi traduzido para escuta, para escutar. Shema, nós traduzimos-la por escuta. Mas no original, Shema é muito mais do que prestar atenção e escutar. Sabe o que é? É age em conformidade. Não há no hebraico uma palavra para obediência. A palavra para obediência em hebraico, sabe qual é? É Shema. Alguém aqui tem filhos? Se já disseram ao filho: filho, vai arrumar o quarto, e a criança não foi. Bom, já é mais grave se o filho que a gente manda arrumar o quarto tem 40 anos. Mais grave ainda é se ele não vai. E quando o filho não vai, o que é que os pais dizem? Estás a ouvir? O problema dele não é não ter ouvido. Mas porquê é que a gente pergunta se estás a ouvir? Porque nós não vemos uma ação correspondente àquilo que foi proferido. Por isso a gente pergunta se estás a ouvir. O povo hebraico, na cultura do povo que escuta, os profetas só diziam que é Shema quando havia obediência. Por isso o profeta dizia: Senhor, tu falas, mas eles não escutam. Essa entrega. Por isso, no Novo Testamento, tanta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, mas era mais do que um ouvir, reter informação. Aliás, quem ouve e retém informação endurece o coração. Você já leu que a mesma palavra, cá está outra vez a palavra,
que trazia libertação a quem a obedecia, endurecia o coração de quem não lhe prestava atenção. Por exemplo, entre outras coisas, a Bíblia diz que Faraó ficou com o coração endurecido à medida que ouvia a palavra, mas dizia: eu sou Senhor da minha vida. Qual é o primeiro mandamento? Ouvir. Mas como é que a gente sabe que ouviu Deus? Quando age em obediência. Daí de manhã também termos dito, Jesus ter dito para os discípulos: passemos, Marcos 4, passemos para o outro lado. E Jesus pôs-se a dormir descansadamente. Porque isso iria acontecer de facto. Os discípulos iriam de facto chegar ao outro lado. Tem uma ação. Se lembra-se quando Jesus está a ensinar sobre a oração, lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala sobre a importância de irmos para o nosso lugar, quarto, secreto, porque lá o Senhor nos, quando nós estamos a orar, o Senhor nos, o que é que diz o texto, Mateus 6? Não é ouve, é vê. Agora, alguns estão a dizer: mas João, mas vê e não ouve? Não, ele ouve e vê ao mesmo tempo. Uma das razões porque Jesus, quando está a ensinar sobre a oração, diz que no lugar secreto, quando nós estivermos em oração, e a gente já lá vai um pouco, há muito para dizer sobre isso, quero dar oportunidade ao Cláudio também, obviamente. Nesse lugar secreto o Senhor escuta e vê. Porquê que o Senhor escuta e vê? Porque o Senhor fala e quer que aconteça na nossa vida o quê? Shema. Por isso a gente falou, o Senhor ouviu, o Senhor conversou e agora o Senhor observa. É legítimo isso. Então o Senhor, quando fala, o Senhor, mais do que escutar, nós mais do que escutarmos, há necessidade de tomar uma ação, que é por natureza uma ação de confiança naquilo que podemos escutar. Cláudio, pare para já aqui. Certeza? Para já. Você sabe, João, que à medida que você foi falando, né, fui pensando, fui me lembrando, né, quando Jesus termina aquilo que a gente costuma dizer que é a maior densidade da sua mensagem, aquilo que a gente costuma chamar de Sermão do Monte, né? Eu costumo lembrar sempre do Mahatma Gandhi, que dizia que se toda a literatura espiritual do mundo se perdesse, mas os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus se mantivessem, nada teria se perdido. Eu acho uma frase que mostra a densidade desse discurso de Jesus. E ele termina falando a respeito de sabedoria, dando o exemplo de dois homens, dois construtores de casas. E ele termina dizendo: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, né? Ou seja, chamar. Né? E aí, quando ele fala a respeito de sabedoria, eu queria, à medida que você foi falando, foi me vindo à memória algumas coisas que estão no inconsciente do judeu até hoje, né, de uma forma geral, que é o arquétipo do sábio e da sabedoria em Israel. O sábio em Israel tem como arquétipo, tem como modelo Salomão e os degraus que levam ao trono de Salomão. E os livros da literatura de Israel que compõem a literatura de sabedoria acabam sendo os degraus da sabedoria. E no meio desse universo, a gente vai percebendo três diferenças importantes. Então, à medida que nós lemos Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares, a gente percebe uma diferença grande entre o que é a palavra,
entre o que é o falar e o que é a língua. Isso é muito interessante dentro da sua fala. Então, a sabedoria do Espírito, a sabedoria encarnada em Jesus, e eu queria abrir um parêntese aqui, os ortodoxos cristãos do Oriente, quando eles falam a respeito da Santa Sofia, para nós vem o que está em mente, é uma santa chamada sabedoria. Para os nossos irmãos, a santa sabedoria é o próprio Jesus, a encarnação da sabedoria, porque ele é a encarnação da sabedoria. Então, quando nós pensamos a sabedoria judaica, nós estamos pensando Jesus. E Jesus nos diz que, antes de mais nada, nós devemos estar atentos às palavras. Por quê? Porque as palavras nos alimentam. Eu vou repetir. Todos nós nos alimentamos de palavras. Quando Jesus diz assim, lá no momento de tentação, ele diz assim, eu não me alimento dessa comida específica chamada pão. Eu também me alimento de palavras, assim como todos nós. Há palavras que trazem cura e há palavras que destroem o espírito, é uma expressão do livro de Provérbios. Há palavras que são como uma espada enfiada no intestino e há palavras que curam as nossas feridas mais profundas, são palavras. No próximo degrau, a gente poderia dizer, nós temos o falar. Então, o sábio de Provérbios nos chama a atenção a respeito do falar. A depender de como nós falamos, as palavras que nós usamos perdem o seu valor. Eu vou repetir. A depender do que eu falo e de como eu falo, as coisas podem se perder ou podem se ganhar. Então, há uma preocupação da sabedoria judaica a respeito de como falar. O falar ríspido é como jogar gasolina no fogo, mesmo que você esteja falando as palavras corretas. Isso é forte, né? Mas a gente tem que subir a um outro degrau. O outro degrau envolve a língua. A língua tem a ver com o coração. A língua está sempre associada ao coração. O meditar do meu coração e as palavras da minha língua, né, da minha boca e língua estão associados. Então, veja a sequência. Cuidado com as palavras, cuidado como você usa as palavras. Por fim, cuidado com o que passa pela sua língua, porque na verdade sai do seu coração. E aí, por fim, olha que coisa rica. Qual é o último degrau? Então, nós vamos aprendendo. É maturidade. Palavra, me alimento de palavras. Palavras, inclusive, podem me deixar com o estômago arrebentado, porque a depender do tipo de palavras com que eu me alimento, eu posso ficar muito mal. Mas as palavras também podem me nutrir. Então, palavras são importantes. Nós estamos aqui cuidando das palavras. A maneira com que se fala é fundamental. É importante. Maridos e mulheres sabem muito bem que muitas vezes falando a palavra correta do jeito errado, o sentido é exatamente o oposto. Pais e filhos sabem bem disso. E por fim, o cuidado com o coração, porque é do coração que saem as palavras e sai também o jeito com que a gente fala. Muito bem, mas há um último degrau. O último degrau é o ouvir. Então a sabedoria vai se desenvolvendo a partir das palavras, a partir do falar, e passa pelo coração com que se fala. Mas a maior expressão da sabedoria é ouve. Ouve. E essa é a expressão do livro de Cantares, quando há uma relação estabelecida, onde um ouve o outro. Não é simplesmente onde um fala para o outro. É quando nós adquirimos, desenvolvemos em Deus a santa sabedoria do ouvir. Forte isso, né? Porque no dia em que maridos ouvem mulheres e mulheres ouvem maridos, a relação chega no seu ápice. No dia que pais ouvem filhos e filhos ouvem pais, a relação chegou no seu ápice. Porque há uma relação estabelecida. Uma relação não se estabelece a partir do que se fala, uma relação se estabelece a partir do que se fala e do que se ouve. Isso é forte, né, João? À medida que você foi falando, foi me chamando muita atenção a maneira como, a forma como o ouvir é fundamental e como o ouvir estabelece uma relação, porque numa relação onde só se fala, não há relação.
a crianças conversando. Crianças falam muito e ouvem pouco. À medida que nós vamos amadurecendo, nós também precisamos amadurecer no ouvir. O que o outro está me dizendo? E aí, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês que tem me chamado muito a atenção. Eu não sei se vocês sabem disso. Vocês já ouviram falar no CVV, Centro de Valorização da Vida, que é aquele telefone que liga, né? Em geral, as pessoas que estão numa agonia muito grande próxima do suicídio ligam num número. E eu conheci isso bem de perto, eu trabalho com construção e comecei a lidar com o suicídio muito perto nos canteiros de obra. E aí eu fui buscar auxílio, quem é que pode ajudar, quem é que pode fazer um trabalho junto. E aí, depois de me esforçar muito, conversei com o Rony, conversei com uma outra psicóloga lá da 90, chegamos, olha, o CVV faz um trabalho muito legal. Como é que o CVV começou? Eu não sei se você sabe dessa história. Começou com um pastor em Londres que aposentou, vamos colocar assim, né? E ele decidiu, um pastor anglicano, decidiu colocar no jornal um recortezinho desse tamanho. Pastor aposentado, está pronto para te ouvir, se você quiser ouvir. E aí abriu o gabinete pastoral dele, e para surpresa dele, veio 1, 2, 10, 20, 200. E ele ouvia. E o que ele se propôs a fazer não foi falar. O que ele se propôs a fazer foi muito mais ouvir. Se o Espírito colocasse alguma coisa a ser dita, ele dizia, mas ele se propôs a ouvir. E aí ele num dia cheio, tinha uma secretária fazendo o atendimento, ele saiu para receber a próxima pessoa, no que ele olhou dentro do consultório, estava cheio de gente. Aí ele atendeu uma pessoa, ficou lá calmamente ouvindo a pessoa, e voltou, estava vazio. Aí ele perguntou para a secretária, o que aconteceu? O pessoal desanimou, desistiu e foi embora? Ela falou, não, aconteceu um negócio incrível aqui. Eles começaram a conversar uns com os outros e começaram a se ouvir uns aos outros. De tal forma que um falou, o outro ouviu. Um falou, o outro ouviu. Eles se levantaram e falaram, estou bem, posso ir embora. E assim começou o CVV, está em mais de 100 países, com um objetivo, ouvir as pessoas. E por incrível que pareça, o número de pessoas os testemunhos de pessoas que deixaram de tirar a própria vida simplesmente porque foram ouvidos, é algo impressionante. E aí é bom que a gente aprenda a raciocinar nos extremos. Estou raciocinando com um exemplo extremo, eu sei disso, mas nesse intervalo até o extremo estamos todos nós. Todos nós aqui precisamos aprender a ouvir. Mas a gente ficou muito bom em falar, e fala muito, né? A gente fala muito, mas a nossa capacidade de audição, e em especial essa que você acabou de citar, que é o ouvir e praticar, chama muita atenção, tanto que o mestre da lei não percebeu que Jesus, antes de dizer para amar, disse, ouça o Senhor. Muito forte isso, meu irmão. Isso é muito importante, Cláudio, sem dúvida. A sensação que eu tenho é que naquele lugar íntimo onde o Senhor fala conosco, aquilo que Jesus disse, entra no teu quarto, no lugar mais íntimo. Nós temos tendência para associar quarto, lugar mais íntimo, a um espaço na nossa casa. Não tem nada de mal que haja na nossa casa um espaço onde habitualmente nós vamos para ouvir Deus. Não tem. Eu tenho o meu lugar lá em casa, onde a Isabel sabe, a Lana conhece, tenho lá no meu escritório uma cadeira, perto de uma janela, onde eu posso ver flores. Eu gosto muito de flores. Aliás, eu acho que uma das razões porque as pessoas estão a deprimir muito hoje é porque não têm mais tempo para admirar flores. Lírios do campo. Falando do Sermão do Monte, Cláudio, o Senhor está a falar de ansiedade, de falta de confiança. E o Senhor dá um conselho muito simples. Diz, olhem as flores, os lírios do campo. Não há mais tempo
olhar as flores. Aquele é um lugar onde o Senhor fala, onde eu escuto. Mas é o meu lugar secreto. É o lugar para onde eu com mais facilidade vou para o meu lugar secreto. Eu aprendi a criar símbolos. Aprendi a criar símbolos para mim mesmo, sabe? Aprendi. Coloquei na minha vida alguns símbolos. No fundo da minha casa tem uns pés de pitanga. E eu aprendi a sair de casa de manhã, olhar para aquelas pitangas e transformar aquilo num símbolo. Porque quando era muito menino, sei lá, 6, 7 anos, tinha um pé de pitanga na frente da minha casa, onde eu morava. E eu gostava demais de pitanga. Não sei porquê, me atraía, gostava do sabor, gosto até hoje. E eu aprendi agora, depois de muito tempo, a olhar as pitangas que tem no fundo lá de casa e transformar aquilo numa imagem do cuidado de Deus para a minha vida. Exatamente isso. Então eu uso essa pulseira azul aqui, porque eu tive um sonho em que eu iria entrar num lugar e comprar uma pulseira azul, e eu queria que fosse azul, um amigo meu me levou, e na hora que eu cheguei, e perguntei, se tem pulseira? Tem. Se tem várias coisas? Eu falei, tem várias coisas. Eu falei que era azul. O meu amigo que estava comigo falou, azul? Eu falei, eu sonhei com essa pulseira azul. Você tem uma pulseira azul? Ele falou, tem uma. Uma pulseira azul. Porque eu quero olhar para essa pulseira azul como o judeu olhava para o tzitzi dele, para a franja dele, e lembrava do cuidado de Deus. Então eu fui criando imagens para mim mesmo, a respeito do cuidado de Deus na minha vida. E é isso. Pode ser um lírio do campo. Pode ser uma ave no céu. Que a gente aprenda com a ave do céu que ela não faz celeiro, né? Que coisa impressionante. A ave não faz celeiro. E a sensação que eu tenho é que nesse lugar secreto onde nós observamos o cuidado de Deus por nós, onde o Senhor fala conosco, é ao mesmo tempo o lugar onde eu me conheço verdadeiramente. Aquele movimento de escutar o outro, de ter ouvidos para ouvir o outro, é tão precioso, porque ao ouvir-te, Cláudio, se eu quero mesmo ouvir-te, eu vou descobrir que muito do que tu estás a dizer, eu poderia dizer também. Porque eu sou isso também. Ou eu poderia estar aí também. É aquele lugar onde parece-me, e estamos a falar sempre da mesma coisa, é aquele lugar, parece-me, onde o filho mais velho, a Bíblia diz que o filho mais velho, não sei como é que está na tradução em português do Brasil, diz que caiu em si. Caiu em si. O filho mais novo caiu em si. Infelizmente, o filho mais velho nunca caiu em si. Não caiu para dentro de si. Você percebe? A esse lugar mais fundo, onde ele pode ouvir Deus falar com ele de verdade, até sobre ele. Onde ele se vai conhecer como ele nunca se conheceu, depois de ouvir Deus falar com ele com base na realidade daquilo que ele verdadeiramente é. É esse lugar que nós precisamos de ir com frequência para o ouvir falar, onde a nossa confiança cresce e se desenvolve por nos sabermos amados e orientados. Amados para amar, entendidos para entender o outro, compreendidos para compreender o outro, amados para sermos capazes de amar o outro. O John Stott diz, ele sobre isto escreveu muito sobre a importância de ouvir, e ele diz que o maior desafio do discípulo de Jesus é aprender a ouvir. A vida do cristão depende muito da vida de escuta que ele tem do Senhor e dos outros também. Então, nesta manhã, aquilo que eu tinha no meu coração e tenho é justamente isso. Um apelo do Senhor para cada um de nós para
na nossa agenda, de forma intencional, aprendermos a consagrar tempo para o escutar, porque é daí que advém a confiança de que precisamos ter, a direção que precisamos ter, o descanso que precisamos de ter, a tranquilidade que precisamos ter, esse lugar de escuta determinante para a forma como vivemos. E lembrando a pergunta que fazíamos de início, como estaria a nossa vida se escutássemos mais o Senhor e se nos escutássemos até a nós mesmos mais e os outros? O Espírito que nesse lugar mais íntimo conversa connosco, como é que estaríamos? Então que nesta manhã possamos ser lembrados e como boa terra que acolhe este convite do Senhor para esse lugar secreto, aonde o ouvimos, aonde ouvimos a voz do seu Espírito, aonde nos conhecemos melhor também. Porque, sabe, é nesse lugar íntimo que a relação verdadeiramente acontece. É nesse lugar íntimo que o Senhor partilha connosco quem nós verdadeiramente somos. Sabe, o Espírito do Senhor conhece-nos muito melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Tantas vezes a gente tem uma ideia de nós que é só uma ideia que anda lá em cima e a gente ainda não caiu disso para dentro de nós. Com essa disposição para o escutar, para repartir tudo o que há em nós e para nos vermos amados aí nesse lugar, nessa circunstância, curados, libertos, desafiados, corrigidos, encorajados. Era isso que eu tinha para Amém, meu irmão. Amém. Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos exortados pelo Teu Espírito que habita em cada um de nós, que o mais importante é Te ouvir. Essa foi a pergunta feita a Jesus e essa foi a resposta dada por Jesus. O mais importante é ouvir o que o Senhor tem a dizer a nosso respeito, dizer quais são os planos que o Senhor tem para nós, para as nossas famílias, para as nossas casas. Ouvir o Senhor, ouvir a Tua vontade, ouvir os Teus desejos e planos e sonhos para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que todos sejamos levados à sabedoria do ouvir. Batiza-nos com Teu Espírito, com capacidade de ouvir, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós mesmos. Em nome de Jesus. Biel, você quer dar um recado aqui? Por favor. Bem, obrigado. Gente, rapidinho, só lembrar vocês, a gente deu esse aviso na semana passada também, mas nós ainda estamos, e agora a gente aprimorou, na verdade, o esquema. A gente ainda está vendendo as rifas missionárias, estamos indo para Manaus agora dia 7, então faltam aí uns 15 dias para a gente embarcar. Um grupo de 50 jovens que entenderam que esse ano precisam tirar um espaço das férias deles para servir lá em Manaus. Então, se você quiser ajudar, não só a enviar esses jovens, mas também a enviar mantimentos, kit de higiene, kit de água potável para as comunidades ribeirinhas que a gente vai atender. A gente está vendendo rifas a partir de R$10 cada rifa, concorrendo não mais a um prêmio de R$1.000, mas a uma Echo Show 10, que é aquela Alexa turbinadona, que tem caixa de som, a telona assim, que vai te acompanhando, assim, é sensacional. E se você também já tiver essa Alexa, pelo menos você consegue revender, e o bom é que o sorteio vai ser depois da Black Friday, então não vai ter mais desconto para revender, né, gente? Então, assim, comprem lá, a gente vai estar na bancada vendendo a partir de R$10 por rifa. Quanto mais rifas vocês comprarem, mais chances vocês têm de ganhar, porque tem muita gente já concorrendo.
né? Então eu não perderia por nada essa oportunidade de ter uma casa um pouco mais automatizada e os missionários sendo enviados a partir de doações e de ofertas de vocês, tá, gente? Então é isso. Fique com Deus. Amém. João, Isabel, mais uma vez obrigado pelo coração de vocês aqui. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito nos acompanhe. Uma ótima semana a todos.